ao vivo com o nosso irmão. Vamos aguardar aí. Aí, Ismael. Opa! Ô, meu companheiro! Fala, meu querido! Ô, glória a Deus! Coisa boa, hein? Tudo bem, graças a Deus, Guto. E você aí, tudo certo? Bom, Apesar graças a desse isolamento? Pois é, rapaz. É uma nova etapa da vida, Com mas que a gente certeza. está tentando lidar aí, né? Do jeito que a gente pode. E realmente está sendo um momento muito especial. Ismael, só vou pegar meu microfone sem fio aqui. Sim. Sem fio não, com fio. Com fio. Com fio, para te ouvir melhor. Aí, agora sim. Então melhorou. Melhorou, né? Ah, então Sim. tá bom. Ei, Ismar, meu bom professor. Rever você, querido. Muito bom rever você. Que especial, viu, Ismar? Especial para mim também, querido. Viu na praia alguns anos atrás, né? Pois mas é, né? Rever você é uma alegria. Mesmo Amém. que sendo virtual, é uma alegria. E que bênção, né? E esse espaço aqui a gente tem trazido alguns temas relevantes aí para a gente poder pensar com a igreja, né? Então tem sido um momento muito especial também. E a gente tem trazido pessoas queridas como você para estar conversando com a nossa igreja, com o nosso povo. E certamente para mim é uma honra te receber aqui na nossa página. E você que foi meu professor, você que foi um companheiro, amigo, né? Então a gente tem boas lembranças e a gente guarda no coração. Mas eu gostaria que você se apresentasse, né? Porque você vai poder falar melhor de você mesmo, né? E falar um pouquinho da sua trajetória, da sua família. Aliás, o pastor Ismael é um pastor muito família. Eu tentei achar uma foto sua sozinho, não consegui achar. Achei só você e a Nessi, né? Neuraci. E a Neuraci, ou com a sua filha, ou com alguém da igreja, você sempre está junto com alguém, né, Ismael? Por isso que eu estou sofrendo tanto nesse período. Imagina! Mas é uma alegria, Guto, estar aqui com você. Eu fui para o seminário, né, para a Faculdade Teológica Sul-Americana, onde estudei por 4 anos. Foram 4 anos maravilhosos da minha vida, que passamos ali, né, estudando, se preparando para o ministério em Londrina. Depois de uma carreira profissional, trabalhei 20 e tantos anos na área de recursos humanos, na área de... Caiu aqui, viu, Guto? Tranquilo. Pode ajeitar aí. Trabalhamos na área de recursos humanos e algumas áreas que trabalhava já com gente. Quando fomos para o seminário, nos preparando para o ministério pastoral. Mas Deus escreve a nossa história de uma forma que a gente muitas vezes não entende, né? E aí, depois de 4 anos, fui convidado a permanecer no seminário, trabalhando lá na administração. Depois comecei a dar aulas e fiquei lá por 9 anos sendo pastor auxiliar do Antônio Carlos Barra, meu amigo, meu querido mestre, em quem eu agradeço e louvo a Deus pela vida dele, pela vida também da FPSA, que nos formou, né, Guto? Que nos formou. Nos formou. Alegria. Fiquei 9 anos lá como pastor auxiliar dele. Depois fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na Igreja Presbiteriana Central, onde fiquei mais 4 anos. E já estou há 10 anos aqui na Igreja Presbiteriana de Pederneiras. Uma igreja 10 anos já? 10 anos. Olha, eu acho que eu vou encerrar minha carreira aqui, viu, Guto? Que legal! Já tô velhinho já, Guto. Já tô velhinho. Eu tô chegando também. Você é avô, né? Você é avô, viu, Ismar? Você é avô. Recebi a notícia semana passada. Que bênção! Então a Letícia vai... Outro dia eu li no Instagram do Arival, que é seu amigo também, e ele dizia que Deus não é mais pai para ele, que Deus agora é avô. É avô? Achei o máximo. Deus é avô. Quando ele se tornou avô, ele mudou o conceito. Ele falou, não, Deus não é mais pai, Deus é avô. Porque ter avô no conceito
de ter uma criaturinha ali para ele também cuidar, né? Sendo da filha ou do filho, deve ser uma bênção maravilhosa. Eu não tive esse privilégio ainda, porque minha filha casou dia 14 de dezembro do ano passado. Então eu vi as fotos lá. Ela vai esperar um pouco. Ela já conseguiu um filho agora, porque ela adotou um cachorro lá, olha só. Mas a gente estamos em Pederneiras, numa igreja muito amiga, acolhedora e missionária, que é a nossa visão para a igreja aqui, sermos uma igreja amiga, acolhedora e missionária. E tem sido muito gostoso, uma igreja que me acolheu muito bem, num momento que eu questionava o meu próprio ministério. Então foi uma benção. A igreja, não tenho que reclamar da igreja. Tenho certeza que a igreja pode ter reclamações de mim, mas eu da igreja eu não posso ter, não. Uma benção à igreja. Eu louvo a Deus por Deus ter me trazido a essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pederneiras. Uma igreja que é mais do que centenária, né? Então, são 120 que nós vamos comemorar esse ano. Então, é uma história. Estamos entre as 10 primeiras igrejas presbiterianas do Brasil. Então, é uma benção. É uma benção estar nessa igreja. Que legal. Ismael, vou me apresentar. Tenho a minha esposa, Neuraci, e tenho a minha filha, Ana Luísa, e meu genro, Danilo, que com joias na minha vida, que são pessoas que eu amo e que tenho curtido demais o casamento da minha filha, faz pouco tempo, mas agora estamos com saudades, né? Muita saudade dela, porque não é fácil esse isolamento, né? Saudade dos irmãos, dos amigos, e é muito complicado. Mas estamos aí para aquilo que Deus tem para nós, né? Não tem como fugir disso. A Ana está morando aonde? Está morando em São Paulo. Mora em São Paulo. São Paulo. Isso, legal. Isso. Trabalha lá. Muito bom. Tem canal no YouTube, faz streams, faz essas coisas de coisa digital que eu entendo muito pouco. Trabalha com gamers e também com culinária, né? Com gastronomia. Olha só. Então ela publica. A gente acompanha ela no Twitter, no YouTube, por causa do MasterChef, né? Sim, quase todo mundo foi por causa do MasterChef, né? Verdade. A gente torcia para ela. É verdade, eu sei. Eu lembro que você comentou comigo na praia. É verdade. Foi. Mas, então, Ismael, eu vou me apresentar também, porque apesar de ser o canal da nossa igreja, tem amigos teus também que entram, né, e que porventura não conheçam, né? Então eu sou o pastor Guto da Igreja Presbiteriana aqui do Jardim Ipanema, em Registro, Vale do Ribeira. Sou formado na mesma faculdade do SMA, na Faculdade Teológica Sul-Americana, que eu tenho a alegria também de ser formado ali. Foi uma escola muito especial e que tem abençoado a minha vida aqui no ministério, né? Tanta coisa boa que eu aprendi ali. Eu tive 2 formações ali em Londrina, né? Da faculdade e da prefeitura, né? Que a faculdade, na época, abriu um estágio na prefeitura com meninos de rua, não sei se você lembra, mas eu trabalhei 4 anos ali, tendo uma formação com profissionais de diversas áreas, e que me ajudou muito e tem me ajudado no ministério, né, a ter essa visão social mais equilibrada, sem ser assistencialista, né? Então a gente aprendeu bastante ali em Londrina, e tenho uma lembrança muito especial ali do nosso pessoal. E também estou aqui há 8 anos em registro na Igreja do Ipanema e há 13 em registro. Né? Estou há 13 em registro e 8 anos na Igreja Presbiteriana de Ipanema. Nós organizamos a igreja e esse ano nós completamos 7 anos de organização e tem sido também uma igreja abençoadíssima, tem me acolhido. Eu tenho a alegria de ser pastor dessa igreja, assim como você está tendo aí em Pederneiras. E Deus tem nos abençoado aqui. Sou casado com a Flávia, tenho minha filha Letícia, que mora em Londrina, que você conhece, o Caleb, e o meu genro Tiago, agora está vindo o netinho, não sei se é menino ou menina, e o Isaac, né, que tem 10 anos de idade e também me acompanha no ministério. Ele e a Flávia me dão uma força muito grande aqui no ministério. E eu queria dar uma boa noite a todos que estão chegando por aí. E, olha, o pastor Silvério tá por aí, viu, Ismael? Ele entrou aí, deu uma boa noite aí. Deu boa noite e ainda já deu um pito na gente. Pediu pra gente falar bonitinho.
Fale bonitinho lá. Grande amigo, Silvério. Fale bonitinho aí. Aliás, é um amigo o Silvério, do coração. O Silvério podia fazer uma live aqui no Instagram com a gente também. Podemos marcar, hein, Silvério? Pensa aí, a gente marcar uma aqui com a psicologia aí, hein? Opa, eu já trouxe a Letícia, minha filha é psicóloga também, né? E eu fiz as 2 primeiras lives com a Letícia. Então foi muito especial, né, falar desse tema sobre as doenças emocionais no tempo de pandemia, né? Então, nós vamos hoje, o tema de hoje é transformações na igreja em tempos de pandemia. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui nessa noite. E nós já nos apresentamos, quem chegou agora, então, depois pode voltar o vídeo e também, esse vídeo, aliás, vai estar lá no YouTube, na página da Ipanema, e depois o Ismar também acho que vai disponibilizar aí no YouTube o pessoal da igreja dele. Então você vai ter outras formas também de acessar e compartilhar essa live. Bem, vamos então pensar nas transformações, começar o nosso bate-papo aqui, porque o Instagram nos corta com 1 hora, viu, Ismar? 1 hora certinho ele corta a gente aqui. Ele nos tira do ar. Nos tira de ar. E eu sei que você tem uma outra live depois, então o negócio vai correr hoje. Bem, Ismar, quais as transformações, então, que nós poderíamos aqui elencar, que tem acontecido em nossos dias e que você está vivendo aí também em Pederneiras e que tem mexido com a nossa vida, com o nosso povo, com a igreja, com todas as instituições? O que a gente poderia falar aqui de transformações que têm ocorrido no nosso meio? Bem, eu acredito, Guto, que nós, na nossa geração, nós não experimentamos algo como essa pandemia. Nós nunca não estávamos preparados para experimentar uma pandemia e algo tão grandioso do ponto de vista negativo. Então eu acho que as mudanças, elas aconteceram em todas as áreas. Eclesiástica, econômica, familiar, em todos os aspectos, essa pandemia trouxe um lado muito negativo para todas as pessoas. Fora isso, esse isolamento social que é terrível para uma pessoa como eu, que sou relacional, que gosta de estar com todo mundo, e que sou muito família, e que sou muito amigo de todos, a gente fica realmente desesperado. Essa é a grande verdade. Mas, falando do nosso contexto, mais em relação à igreja, eu vejo que a mudança foi abrupta e nós, aqui em Pederneiras, eu acho que nós saímos na frente da imensa, de 99% das igrejas, nós saímos na frente. Nós resolvemos, numa terça-feira, acabar com todas as reuniões presenciais, e aí eu me vi encurralado, vamos dizer assim, porque eu nunca tinha experimentado as mídias sociais como você tinha experimentado lá com seu café da manhã, gravação de culto, etc. Eu não tinha essa Mal sabia que eu ia ter que usar. Mal sabia eu que ia cair nessa rede, né? Mas fui apanhado por essa rede também, né? Já meio jurássico em relação a quase tudo, a necessidade, eu gosto de dizer que o ser humano muda por 2 formas, por educação ou por necessidade. Então, nesse momento, as duas, tanto a educação como a necessidade, me empurraram para isso, né? Aí tive que começar a gravar leituras bíblicas, devocionais e oração diárias, um estudo da Carta de Efésios durante o domingo pela manhã e a pregação domingo à noite. Não faço culto online, não faço ceia online, tenho a minha posição nesse sentido, mas o que acontece? Eu sinto demais a falta da comunhão. E isso que trouxe à igreja, essa coisa abrupta de não termos mais a igreja e termos que louvar a Deus como igreja nas nossas casas. Eu gostei outro dia que eu vi uma sátira no Facebook, no WhatsApp, ou no Instagram, não sei, né? Que o diabo falando para Deus, né? Eu fechei todas as suas igrejas, né? Aí Deus falando para ele, eu abri uma em cada casa, né? Então, mais ou menos isso, né? Em casa nós
oramos, nós fazemos a devocional todos os dias, lemos. Eu nunca li tanto na minha vida como agora, li. Outra coisa que eu não fazia também é assistir série, assistir filme, que a minha esposa gosta demais. Eu não era muito chegado, não sou chegado. Então, era mais de pastor, hein? Não, mas chegado mais em futebol, em noticiário, em documentário, né? Aí tive um tempo maior de leitura, revendo algumas coisas, fazendo com que a gente pudesse relembrar algumas outras, né? Dando uma olhada de novo na biblioteca, lembrando verdade. de livros, né? Então, a pandemia trouxe essa coisa abrupta, essa coisa que ninguém esperava, ninguém jamais. E mesmo no início, enquanto eu estava lá na China, a maioria das pessoas, eu já vi testemunhos de vários médicos renomados, de cientistas que achavam que não chegaria ao Brasil. E, no entanto, hoje está no mundo inteiro. Então, trouxe para a gente assim, esse lado negativo desse isolamento. Mas, por outro lado, eu creio que trouxe algumas coisas boas. Algumas coisas boas. Eu acredito que, do ponto de vista negativo, é o isolamento, é a falta da comunhão que nós temos, a possibilidade de nós não sabermos até quando vai isso, até quando vai. Então, a gente não sabe. A gente não sabe se é junho, julho, agosto. Então, isso traz um medo, isso traz dúvida, né? E, infelizmente, são coisas humanas, o próprio medo do que será o futuro. Então, essas coisas, do ponto de vista negativo, nos pegaram. E nos pegaram na contramão, né? Do tempo, do espaço, das relações, dos relacionamentos. E a gente ficou como que, praticamente os primeiros 15 dias, a gente ficou meio que perdidos. A gente, eu decidi na terça-feira à noite do mês de março, acho que foi no dia 7, alguma coisa assim, deixa eu até ver o calendário aqui. Eu dia 15. Né, mas nós paramos aqui... Antes da gente, acho. Eu parei aqui, na verdade, no dia 3 de março, se eu não me engano. Nós já estávamos parados. Bem no comecinho, então. Bem no comecinho. Então, a gente... logo depois eu vi que vários outros pastores, mais alguns gurus, alguns pastorzaços aí, né? Começaram também a tomar a mesma decisão que nós tomamos. Então, nosso conselho foi unânime, fizemos isso em consenso e todo mundo estava tranquilo na decisão que nós estávamos tomando. Então, a pandemia trouxe essas questões negativas, né? Da gente perder o contato, perder a comunhão. E, fora isso, a gente sentir, querendo ou não, as dores de quem a gente tanto ama, que a gente tanto se relacionava. São os amigos, são os irmãos, a família. Então, isso também trouxe uma carga pesada também para a gente, né? A gente se sentiu muito sofrido com isso, né? E, por outro lado, ter as dores que as pessoas estão sofrendo, o sofrimento das pessoas hoje em dia, né? Trabalhadores sendo despedidos. Eu estava vendo um comentário do Ricardo Amorim, aquele economista, 600 mil empresas fecharam no Brasil. É algo inimaginável. Inimaginável. Então, o que essa pandemia produziu do ponto de vista negativo é algo que jamais nós imaginaríamos. Um pequeno vírus invisível causar tudo isso, né? E também as mortes, né? As mortes que já estão passando aí de 8 mil e tantas no Brasil, né? Isso tudo dói o coração da gente, a gente fica triste, prostrado muitas vezes, e a gente muitas vezes, como pastor, nós, querendo ou não, a grande maioria dos pastores são solitários, e como pastor, principalmente eu que preciso de relacionamento, eu necessito, isso é uma necessidade na minha vida e no meu ministério, a gente coloca em dúvida um monte de coisas, né? Faz parte, nós somos humanos, é o medo, é a dúvida, que expectativa vamos ter para o futuro ou não. Então, do lado negativo, eu acho que essas questões foram muito abruptas
para a vida da comunidade, para a vida dos pastores, para a vida das empresas, das organizações. As ONGs estão sofrendo como nunca sofreram. Verdade. Amanhã eu vou fazer uma live com o Márcio Coyote, do Refúgio. Vamos conversar sobre isso, né? Então, a gente vai falar exatamente nesse sentido, da necessidade que nós precisamos, a criatividade que nós tivemos que ter para enfrentar tudo isso. Na terça, decidimos parar com todas as reuniões presenciais, e no sábado eu comecei a gravar os vídeos para trazer alimento para a igreja. Falei, não é possível, diante da necessidade, eu vou ter que me reinventar. Então aí entram algumas coisas boas. Nós não tínhamos tempo, hoje nós temos tempo. Eu até estou com um livro aqui, Sem Tempo para Nada. Estou lendo esse livro. É um livro do Edward Hallowell. Interessante esse livro, eu já tinha lido ele, e esse livro é interessante porque ele fala vencendo a epidemia da falta de tempo. Olha que coisa. Olha só. Então, por um lado, tem todas essas questões negativas, por outro lado, nós temos agora tempo disponível. Tempo para ler, tempo para se relacionar com a família, né? No caso, eu e a Horaci aqui, que já estamos com o ninho vazio, né? A filha já se foi, está em São Paulo. Então é difícil, não é fácil. Estamos só nós dois. Agora ela já voltou a trabalhar, já faz alguns dias. Está trabalhando. Já está trabalhando. 5 horas presencial e 3 horas home office. Né? Ela é diretora de uma creche aqui em Pederneiras. Então Mas aí a gente vê esse lado positivo de você ter mais tempo, você pesquisar mais, você ler mais, você tentar se reinventar no seu ministério. Para mim, a grande sacada positiva de toda essa pandemia foi isso. Me reinventar em relação ao ministério. Eu tenho um primo meu que vive falando para mim. Nada será como antes, né? Aquela música do Milton Nascimento. Nada será como antes. Não tem como mais ser igual. Que igreja nós vamos encontrar depois que nós voltarmos? Você tem ideia disso? Olha, tá dentro do nosso assunto aqui isso aí. Então, nós vamos fazer suposições, vamos conversar sobre isso. Vamos fazer essas posições e essa reflexão. Então, isso essa reinvenção do ministério pastoral, das mídias sociais, nós vamos ter que tomar medidas que nós não queríamos, que nós não desejávamos, às vezes por opção de cada um, ou às vezes, como eu dizia, por não querer se mostrar, aparecer. Quer dizer, aí entra as opções de cada um, e eu respeito todas elas. Mas no meu caso, eu não me importava com isso. Agora eu tenho percebido que não tem como, não tem volta. Nós criamos um canal do YouTube da igreja desde o início, lá desde março, e tem tudo lá. Tem as devocionais diárias, com oração diária, leitura bíblica diária, tem os sermões, tem os estudos bíblicos de escola dominical, o grupo do departamento infantil da igreja criou um WhatsApp deles também, onde as crianças estão sendo alimentadas. Olha quanta coisa boa. Isso só foi possível por causa dessa pandemia. Ismael, isso que eu ia perguntar, como é que está a sua igreja aí, a liderança, como que eles lidaram com isso, né? Eles estão envolvidos na questão digital também, no sentido de trabalho, de desenvolver, né, as atividades da igreja online. Como é que está aí na sua igreja essa questão? Nós, Guto, nós somos assim, nós somos um grupo, nós temos um grupo fechado no WhatsApp do Conselho e tomamos todas as providências durante esse tempo através, vamos dizer assim, do grupo de WhatsApp. Nós tomamos todas as decisões. Passamos pelos grupos do WhatsApp, nós temos pelo menos uns 10 grupos da igreja. Os grupos de oração dos lares nas quintas-feiras, como grupos familiares. Nós temos 4 grandes grupos. Nós temos grupo de escola dominical, nós temos grupo do coral, nós temos grupo das crianças. Então, o que aconteceu?
tudo aquilo que nós temos que passar, nós passamos um grupo da igreja, um grupo dos diáconos, nós passamos as informações para esses grupos. Então isso, a igreja está sendo pastoreada virtualmente. E os presbíteros estão na minha retaguarda, nesse sentido. Eu tenho 2 seminaristas comigo, um de terceiro ano e um de primeiro ano. O Plínio do primeiro ano e o Éder do terceiro ano. O ano que vem se forma, e o Plínio entrou esse ano. Então, os 2 têm me ajudado na gravação. Às quintas e sextas-feiras, eles gravam a leitura diária, a devocional e oração. E o resto eu faço. Todos os outros dias, inclusive do domingo, com o estudo bíblico e com a mensagem do domingo à noite. Então, e a gente procura fazer as coisas mais curtas, né, para não cansar, para não se tornar enfadonho. Procura ter uma mensagem bíblica, contextual, falando ao coração da igreja. Então, eles sempre estão na minha retaguarda, os meus presbíteros, a minha liderança, sempre dando retorno para mim. Então, isso é muito bom, isso tem nos ajudado bastante. E não só eles, mas os diáconos, os líderes dos ministérios, as pessoas da igreja, sempre estão dando um feedback para a gente, e isso nos ajuda bastante. Legal. Aqui nós temos mantido, né, os grupos de discipulado que a gente tinha nos lares. Alguns grupos estão conseguindo se reunir em sala de reunião, né, que é Google Meet, Zoom, esses aplicativos que tem de sala de reunião, né? E alguns grupos não estão conseguindo se reunir por conta da dificuldade de internet, do acesso, dos aparelhos que não conseguem baixar os aplicativos. Então a gente está tendo algumas dificuldades nessa área. Meus presbíteros têm me ajudado também. A gente está transicionando a igreja agora para que a liderança venha participar desse mundo digital. Eu comecei meio que sozinho, né, fazendo quase que tudo. E aí depois a gente foi incluindo os irmãos, alguns, né, na caminhada aí, que já têm habilidade, que já conseguiram fazer alguma coisa e que estão fazendo. Então a gente está devagarzinho aí, a gente está incluindo mais gente na caminhada aí, né? Isso é interessante, isso é uma coisa positiva, porque até então eu tenho a participação e eu delego bastante, graças a Deus, né? Fui professor de liderança, inclusive de você e de outros, então. Durante 9 anos. De homilética também, hein? Você me deu aula de homilética também. Eu lembro de prática de pregação também. Ó, então, se eu pregar mal, foi ele meu professor, hein, ó. Agora a culpa é minha. Agora a culpa é sua. A culpa é minha agora, né? Você me decepciona, Guto. Tô brincando. Mas o que acontecia? Eu delegava e tenho delegado para que os seminaristas participem nas devocionais de domingo de manhã, preguem no culto à noite. Todos os meus presbíteros fazem devocional e pregam também quando precisam. Então, eu não tenho dificuldade com a minha liderança nesse sentido. E tem já um outro jovem que também já está fazendo isso, um diácono também que nos ajuda nesse sentido. Então, eles já faziam isso de forma presencial. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que treiná-los para que não seja só aquela coisa de WhatsApp ou de Facebook, mas seja também outra, que a gente use outras ferramentas no sentido, usar um Google Meet, usar um Zoom, no sentido de aglutinar mais pessoas, né? E nós temos mais pessoas. Eu participei outro dia de um momento muito gostoso com a mocidade. Eles fizeram pelo Google Meet e foi uma alegria. Fizemos uma missa santa, foi muito legal. Eu gostei demais. E falei para a moçada que eu tinha adorado, tinha gostado mesmo. Fiquei, pelo menos eu acredito que uns 20, 25 minutos eu fiquei com eles. Aí deixei eles lá trocarem experiências. Mas isso é gostoso, isso é uma coisa maravilhosa, porque traz para nós aquela alegria de ver cada um, né? A gente não pode se encontrar, a gente está em isolamento. Então, você vê aí no vídeo, ainda que de forma virtual, é uma alegria. É uma alegria contagiante, eu vou dizer. Então, isso trouxe algumas coisas boas, nesse sentido da liderança, e a gente vai ter que treinar. Nós não sabemos, daqui a pouco nós vamos falar, mas
Que igreja que vem por aí? As ferramentas hoje não tem como voltar atrás mais. Às vezes as pessoas reclamam, eu não aguento. Eu recebo 200 mensagens pelo meu WhatsApp todo dia. Orando por pessoas, resolvendo problemas, dando conselho. O gabinete pastoral agora vai virar, ou já virou, vamos dizer assim, o gabinete pastoral se transformou no WhatsApp de cada pastor hoje em dia. É verdade. A gente tem aconselhado, a gente tem dado orado, conselho, né? A gente tem orientado, orado com muitas pessoas. Né? Verdade. Então, são as transformações que, querendo ou não, eu como pastor que era assim, já né, chegando no final do ministério, querendo mais tranquilidade, não. Nós vamos ter que nos reinventar, criar outras disciplinas, reinventar no ponto de vista das mídias sociais. Porque, querendo ou não, mesmo que a igreja volte a ter comunhão, volte a se reunir do ponto de vista presencial, nós temos que manter as mídias sociais em funcionamento. Então, eu já estou pensando, não só no canal do YouTube, eu tenho meu Instagram, mas eu quero criar, quem sabe, um canal meu, onde eu possa me comunicar com mais pessoas. Né? Eu tenho amigos espalhados no mundo inteiro. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de tantas pessoas nos Estados Unidos, no Japão, na Espanha. Temos os nossos missionários. Nós temos 7 missionários que nós... O Valdir França, acho que entrou aí. O Valdir França, entrou aí, ele tá lá, aí, né? Abração, beijo pro meu amigo do coração, pro nosso amigo do coração. Né? Pastor Tem algumas Valdir, pessoas aqui da nossa cidade entrando também. Muito legal, muito jóia. Então essas coisas nós vamos ter que... Não tem como mais voltar atrás, né? Certo. Ismar, só um minutinho. Quem entrou agora, né, pegou o bonde andando aí, eu estou aqui com o pastor Ismar, da Igreja Presbiteriana de Pederneiras. Eu sou pastor Guto aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim Ipanema, de Registro, Vale do Ribeira. E nós estamos falando sobre transformações na igreja em tempos de pandemia. Então, nós estamos aqui nos primeiros momentos, já discorremos algumas coisas sobre que tipo de transformação a gente tem vivenciado nesses dias. E já falamos algumas coisas e vamos entrar agora nos assuntos que mais nos interessam, né? Um conteúdo mais sólido aí desses assuntos. Então, eu queria agradecer a presença de todos e agora eu vou fazer uma pergunta ao pastor Ismar. O que Deus tem falado ao seu coração como pastor nesses dias, né? Para trazer um direcionamento para a igreja que tem vivido toda essa questão da pandemia. Como você falou, nos pegou de surpresa, foi uma coisa assim, muito abrupta. E o que Deus tem falado ao seu coração como pastor nesses dias que você tem comunicado à igreja? Olha, Guto, uma das coisas que eu tenho feito no sentido de alimentar a igreja com devocionais, com mensagens de estudo bíblicos, é falar muito desse contexto, que querendo ou não é um contexto de sofrimento. É um contexto de sofrimento. Sofrimento, às vezes, físico, psicológico ainda mais, mas é um sofrimento também de solidão, todos esses sentimentos que nós temos. E eu tenho procurado alimentar a igreja, dizendo que esse é um momento muito negativo pelo qual nós estamos passando, mas que nós precisamos vencer. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que Deus é um Deus soberano, que Deus está acima de tudo e de todos, que nós não podemos determinar o curso da nossa vida. Então, já trabalhei muito os textos sobre o que é a nossa vida, o que Deus espera de nós, como buscar a vontade de Deus nesse momento de isolamento, de pandemia, como se cuidar, as medidas restritivas. Então, tudo isso a gente comentou com a igreja e tem comentado todos os dias com a igreja. Na nossa devocional diária, em torno de 11, 12 minutos, a gente conversa com a igreja e depois ora com a igreja, através também de uma leitura bíblica. Mas o que eu acho que, do ponto de vista pastoral, o que mais toca o meu coração nesse momento é a tristeza de não estarmos juntos. Hoje o Juninho, um dos diáconos da igreja, ele foi levar material de cesta básica na igreja e ele fez um vídeo do templo todo vazio e falando da necessidade
que ele está sentindo nesse momento da igreja, de ter o templo cheio, do templo lotado. Então isso é uma coisa que pega demais. Isso pega demais. Pega demais. A falta de comunhão é algo que para nós, pastores, para aqueles que gostam de se relacionar com o rebanho, é uma coisa muito difícil. Agora, por outro lado, eu creio que uma das coisas que eu tenho pensado muito é na bondade de Deus. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo amoroso, cuidadoso, e eu acredito que esse momento é um momento pedagógico para todos nós. Nós precisamos aprender. Aquele que não aprende com o sofrimento, vai aprender com o quê? Então, às vezes, quem sabe, como diria C.S. Lewis, Deus está usando o megafone dele, quem sabe, para a gente escutar. Por exemplo, nós estávamos numa pandemia da falta de tempo. Nós estávamos numa corrida desenfreada. Nós estávamos totalmente perdidos nessa rotina, né? E hoje não, hoje nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para buscar a Deus, para orarmos, para lermos, para sermos alimentados. Quer dizer, a igreja, como esse irmão aí está dizendo, essa irmã está dizendo, a igreja está viva. Querendo ou não, a igreja está viva. A igreja está viva. Então nós precisamos depender de Deus, saber que nós vamos passar por um momento difícil, estamos passando por um momento difícil, um momento que nós nunca imaginaríamos que fôssemos passar. Mas a verdade é que nós devemos nos amparar em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, depender dele, confiar nele. Hoje o Plínio, meu seminarista, fez devocional de hoje, e ele falava sobre o texto lá de João 6, 66 a 69. Para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Então, nesse momento, eu como pastor, o que eu quero é que a minha igreja, que a igreja presbiteriana, que as outras igrejas, independentemente de qualquer denominação, católicos, protestantes, sintam que Deus é um Deus amoroso, cuidadoso, que Deus está acima das nossas mesquinhez, né? Que Deus está acima da nossa mesquinhez. Esse momento é um momento para a gente refletir, de muita reflexão, um momento onde a gente pode, como pastor, reinventar o nosso ministério. A gente pode, com certeza, estar mais apaixonado por Jesus Cristo, né? Buscar essa paixão que muitos perderam. E eu creio que essa pandemia trará como resposta a volta do primeiro amor, a volta daqueles que perderam no decorrer do caminho, na caminhada, aquele temor e aquele tremor a Deus, deixar da religiosidade para viver uma espiritualidade mais sadia, a busca de um Deus que é bom, de um Deus que é muito bom, de um Deus que é bom demais, de um Deus que em todo o tempo é bom, que está ao nosso lado, que caminha conosco. Então eu tenho procurado, como pastor, passar isso para a igreja. Mas eu preciso também de alento nesse momento. Então eu tenho visto muitas lives no sentido de também acalentar o meu coração, de ter o meu coração suprido pela palavra. Então, uma das coisas que eu percebi, outro dia falando com o Antônio Carlos sobre isso, ele me passou um monte de livros digitais, de alguns e-books, e eu falei para ele, ele falou, ó, vai lendo aí que são coisas boas, né? Aí eu disse para ele, o que eu tenho mais feito é lido, tenho lido muito. Minha esposa sai para trabalhar, eu fico sozinho em casa. Fico das 7, acordo 7, 7h30, 8 horas, eu fico até meio-dia, 1h, eu fico sem fazer nada, vamos dizer assim, entre aspas. Então eu vou na internet, eu vou ler, eu vou me atualizar. Então, olha que benção. Por um outro lado, a gente tem essas possibilidades. Agora, precisamos fazer desse tempo um tempo de desafios, novos desafios, de voltarmos ao primeiro amor, de buscarmos a Deus com alegria no nosso coração, independentemente das circunstâncias. Nós não podemos viver por aquilo que a gente vê. A gente vive pelo aquilo que a gente crê. E nós cremos num Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Então é nesse Deus que eu tenho que me amparar, é nesse Deus que eu tenho que
ancorar o meu navio, sabendo que Ele vai cuidar de mim. Ele vai estar ao meu lado, independentemente das circunstâncias. E, nesse sentido, como é bom, nesse período, eu ter uma fé ultra circunstancial, uma fé que me leve a crer que Deus tem o melhor para a minha vida. Independentemente se eu pegar o coronavírus, se eu pegar a Covid, ou se eu for para um hospital, ou se até eu morrer. Ué, não é a vontade de Deus? Deus não é soberano sobre a nossa vida? Então, Certo, nesse sentido, eu fico tranquilo. Eu tenho tranquilidade que a minha fé, e eu quero que os meus irmãos e as minhas irmãs tenham uma fé que seja ultra circunstancial. Porque a palavra de Deus diz: quem pode acrescentar um côvado da sua existência? Quem de nós pode acrescentar um côvado da nossa existência? Ninguém. Nós não temos essa capacidade, nós não temos esse poder, essa autoridade. E isso é só Deus. Então, nesse sentido, depender de Deus, confiar em Deus, colocar nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que Deus é soberano e que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Agora, por outro lado, nós temos as nossas responsabilidades. Eu, como pastor, eu tenho a responsabilidade, por exemplo, de cuidar do rebanho, por exemplo, de estar à disposição do rebanho pelas mídias sociais, às vezes até precisando de alguma coisa, as pessoas vêm aqui no meu escritório em casa, na casa pastoral que fica longe da igreja, e a gente atende com máscara, com álcool em gel, a gente faz isso, guardadas as devidas precauções. Nós temos responsabilidades nesse sentido. E, em outro lado, eu acho que a igreja nesse período, Guto, uma das coisas mais fantásticas que eu estou acreditando, é que a igreja vai passar a ser mais misericordiosa. A igreja vai passar a ser mais amiga, mais acolhedora. As igrejas precisam disso. E nós estávamos vivendo assim numa rotina, muitas pessoas vivendo uma religiosidade sem sentido. Então eu acredito que agora as igrejas vão olhar para o outro com os olhos, eu creio que mais espirituais. Não simplesmente olhando o outro como, de repente, lá na parábola do bom samaritano, aquele levita, aquele sacerdote olhar. Não, eu acho que agora nós vamos ter olhares de bons samaritanos. Nós precisamos. Isso agora vai ser uma necessidade. Já está sendo. Como nós estamos correndo atrás de ajudar pessoas, ajudar, por exemplo, aqui, minha esposa, junto com muitas mulheres da cidade, que costuram, fizeram aventais para os profissionais da saúde aqui da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, outras fizeram máscaras. A minha mulher fez até uma máscara para uma deficiente, amiga dela, professora, que é deficiente auditiva. Fui levá-la para a mulher saltou de alegria. Foi uma coisa assim, inimaginável. Você vê a alegria da professora. Então, tudo isso, a gente e a gente está vendo que a igreja, nesse momento, ela tem que dar cara, mostrar sua cara para o mundo. E isso é importante. Ser uma igreja misericordiosa nesse momento, de poder atender. Sim. Isso está dentro da nossa próxima pergunta. Como ser igreja em tempo de transformações radicais, né? E que oportunidades esse tempo nos oferece. Então, acho que o que você está falando já está dentro disso, né? Sim, exatamente. Como ser igreja nesse tempo. Isso, dentro dessas transformações radicais, eu vejo que as igrejas que olhavam para o ser humano de forma particularizada, agora eu acredito que vão passar a olhar de forma mais holística. Amém. Vai olhar de maneira mais holística para essas pessoas, com mais sinergia, com mais misericórdia, com um amor que foi o amor que Jesus nos ensinou. A olhar para o próximo com amor, com ternura, com empatia. Então essas coisas, nós, como igreja, nós precisamos fazer. Não é somente a cesta básica, não é somente o aconselhamento. Agora nós estamos recolhendo, por exemplo, caixas de leite para a Secretaria de Educação, que está distribuindo para as
famílias necessitadas da cidade. Então isso é uma coisa boa, uma coisa que nunca houve. E nós precisamos participar, sermos participantes. Então, nesse sentido, num momento de transformação radical, nós também temos que ser mutantes nesse sentido. E olhar o outro como um ser humano que Deus ama, que Deus quer que nós ajudemos, que sejam participantes da graça comum de Deus. Nessa hora eu não preciso pregar o evangelho do ponto de vista de que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo vai salvar a sua vida, que a graça vai encontrar o coração dele. Quando eu levo uma cesta básica, eu já estou fazendo isso. Tem muita gente que não consegue olhar para a missão integral da igreja. Nós precisamos olhar para esse ser humano de maneira holística. E a única forma de nós procedermos para com grupos, ONGs, instituições, sejam quais forem, é nós olharmos através da teologia da missão integral. A gente acolher aquele que está aflito, aquele que está necessitado. Então a igreja vai sofrer muitas mudanças nesse sentido. A igreja tem que estar mais participativa. A igreja, nesse sentido, eu acredito que muito mais agora, ela vai ter que sair fora dos seus portões. Ela vai ter que agir muito mais para fora do que para dentro. A igreja, como diz o Ed Renekiewicz, ela vai ter que deixar de ser templista. O templo tem que existir para a nossa comunhão, para que a gente busque oxigenação do Espírito Santo de Deus, para que possamos viver a semana de maneira missional. Cada crente em qualquer parte da cidade sendo uma bênção, sendo alguém que possa olhar para o próximo com amor, com misericórdia. Quer dizer, ele vai ser a igreja em qualquer canto da cidade. Então, quem sabe, a igreja em si, se transforme nesse sentido. E aí a gente tem a oportunidade de acabar com a religiosidade que muitas vezes impera nas igrejas, para uma espiritualidade mais sadia, mais encarnada. A gente olhar para a encarnação, exatamente para a doutrina da encarnação de Cristo, e a gente fazer com que a igreja seja uma igreja encarnada, uma igreja presente no mundo, uma igreja de Deus para o mundo. Eu fico pensando muitas vezes como a gente precisa, não só nos momentos de transformações radicais, nós somos chamados nesse momento como igreja a sermos diferentes, a fazermos diferença. E se nós não fizermos diferença agora, quando nós faremos? Então aí nós voltaríamos a ser o que éramos. Né? E nós não queremos. Nós queremos ser uma igreja mais participativa, uma igreja mais relevante para a sociedade. Quantas oportunidades, né, meu irmão? Quantas oportunidades nós temos para ser essa igreja, né? Exatamente, são inúmeras oportunidades. É você participando de um grupo de pessoas que está ajudando o hospital. Você participando de um grupo que está ajudando a Secretaria da Educação. Você estando à disposição para orientar as pessoas. Pô, a gente precisa... Tanta coisa que a gente pode fazer, né? Quanta coisa a gente pode fazer. A gente está à disposição das pessoas. Né? A gente não fica dentro daquela nossa redoma, né? Ah, não, a igreja, a igreja, a igreja. Mas a igreja tem que ser igreja no mundo, não pode ser na igreja. A igreja somos nós e nós estamos em todos os lugares. Se a igreja não for missional, ela perde o sentido de existir. Com certeza. O ser da igreja é ser missional, é ser missionária. Então, nesse sentido, eu louvo a Deus, porque desde quando viemos para cá, no primeiro ano, junto com o conselho, nós escrevemos a missão e a visão da igreja, e a nossa visão da igreja é essa: sermos uma igreja amiga, acolhedora e missionária. Amém. Nós agora, por causa dessa visão, nós temos condições de melhorarmos aquilo que nós já tentávamos fazer, de sermos amigos, de sermos acolhedores e de sermos missionários. Nós somos uma igreja de 150 membros, uma igreja pequena ainda, mas é uma igreja de uma cidade pequena, mas é uma igreja, creio eu, que nesses 10 anos mudou, eu acredito, isso é uma visão minha, mas é uma igreja que tem mudado a cada dia. A sua concepção de mundo, a sua concepção, a sua cosmovisão em relação
a esse ser humano que a gente precisa enxergar como holístico, de maneira mais integral. Então nós temos muitas oportunidades. A nossa participação política, a nossa participação em ONGs, a nossa participação ajudando pessoas. A igreja precisa sair de dentro dela, né? Sair das quatro paredes. É o sal fora do saleiro. Nós precisamos salgar esse mundo, dar um novo sabor para esse mundo, que esse mundo, eu acredito que não só na pandemia, mas no pós-pandemia nós vamos sofrer ainda bastante. Então nós não sabemos como nós vamos encontrar essa igreja. Então nós precisamos desde já entender isso, que nós temos muitas oportunidades e que temos que aproveitá-las. Nós temos que dar a cara da igreja para o mundo ver. E ver que nós somos pessoas que nos preocupamos com o nosso próximo, com aquele que caminha junto conosco, na caminhada da vida. Amém. Ismar, eu acho que nós temos ainda uns 3 minutos, 4, para falar sobre... meu amigo, negócio... Passa rápido demais. Eu falei para você que era rápido o negócio. Toda live é assim, Ismar, não tem jeito, cara. Toda live é todo assunto bom, né? E é muito gostoso ouvir isso, né? Então, a última pergunta aqui, se você conseguir falar em 3 minutos... O que pensamos sobre o futuro da igreja? Ela será a mesma ou ela será transformada em sua praxe? Não tem como ser a mesma mais, Augusto. Não tem, né? É impossível nós sermos igreja pós-pandemia. Nós não podemos ser iguais mais. Com certeza, a nossa posição na sociedade vai ter que ser uma posição totalmente diferenciada. Nós não podemos mais ser iguais. Nós precisamos olhar o ser humano de uma outra forma. Nós passamos por uma transformação tão radical que acabamos por olhar por causa da necessidade, da mudança da necessidade, a necessidade nos leva a mudar, e ela fez isso com a igreja. Nós temos uma necessidade, e essa necessidade é de mudança. A igreja precisa olhar mais para fora, precisa olhar para o seu próximo, e pregar um evangelho, o evangelho do reino, o evangelho da salvação, mas ela precisa dar a sua cara para o mundo. Senão, nós voltamos àquela velha religiosidade e não vivemos essa espiritualidade que a gente espera, que é uma espiritualidade saudável, de busca do outro, daquele que está caminhando nos caminhos da vida, aí, juntamente com a gente, na caminhada sofrida, porque nós temos sofrido em todas as áreas, economicamente, institucionalmente, no governo, essa bagunça toda, e é pandemia. Não é só pandemia, não. Nós estamos com vírus em muitos lugares. Então, é hora da gente transformar a igreja, que somos nós. Então, começa por mim, começa por você, começa através de cada um de nós. A começar em mim, a começar em você. Então, quando eu tenho consciência, eu tomo consciência dessa necessidade, eu passo a olhar o outro de uma forma diferente. E eu acredito que, pelo menos na minha igreja, eu vou tentar fazer isso. Eu tenho procurado não deixar que a crise política, institucional que aí está, o vírus, essa pandemia toda, o isolamento, tome conta da minha alma. Eu, aliás, comprei alguns livros agora pela internet e para reavivar a minha alma. Eu estava precisando desse reavivamento de alma. Estou relendo alguns livros, né? E olha, me passa essas indicações aí depois, hein? Opa! Não, já vou passar já. Me passa aqui, ó, o Evangelho de um... Não, vou passar já, ó, do Leslie Newbegin, que o Valdir gosta tanto, né? O missiólogo. O Evangelho em uma sociedade pluralista. Deus está no controle do mar deslocado. Igrejas que transformam o Brasil, né? Que foi editado pela Mundo Cristão, do Stézer e do Sérgio Queiroz da Batista. Pregação bíblica expositiva do Randall Robson, que eu reli. Somente a Fé, né, do Martim Lutero, estou relendo também. Olha que legal. E estou relendo também Igreja Centrada do Timothy Keller. Então, são livros... Você tem, né? Coisa boa. Eu comprei eu estou relendo o David Bosch, Missão Transformadora.
Missão Transformadora, muito bom também, maravilhoso. Então, quer dizer, todos esses são livros importantes para a gente ler. Eu falei do Sem Tempo para Nada, né? Um livrinho que eu tinha aqui, ó, tá de ponta cabeça aí, né? Com certeza. Mas um livrinho que ninguém dava nada, mas é de um teólogo, de um psiquiatra, que, nossa, como abriu minha mente nesse sentido. Então, tudo isso, a gente está reexperimentando, né? E que bom que Deus nos dê essa oportunidade. Em pandemia, nós pararmos, nós descansarmos, e nós temos tempo de, vamos dizer assim, de forma bem brincalhona, fazer cócegas na nossa alma. Né? Amém. Eu acho que essa é a palavra. Eu reli agora 2 ou 3 livros do Rubem Alves, que foi alguém que impactou muito a minha vida, psicanalista, membro da Sociedade Lógica, pastor presbiteriano, né, que na ditadura foi perseguido, né? Foi perseguido, saiu da igreja, se tornou um grande educador. Então, o Valdir França está falando que a gente abraço, tem 12 indicadores aí. Abraço para você, Valdir. Grande abraço, meu amigo do coração. Boa, então, Valdir, gostei. Então a gente tem muita oportunidade. Eu comprei, por exemplo, esse livro do Braulio Bessa, daquele rapaz que mora lá no Ceará, e não estou vendo a hora de chegar. Eu quero ler esse livro. Aliás, eu comprei 3 livros dele. Estava em promoção na Amazon, comprei 3. Peguei acho que uns 8 livros da Amazon que tem, em tempos de pandemia, eles deram de graça e-books. Eu botei tudo no meu computador, estou baixando um monte de coisa. Quer dizer, isso que é importante. Olha que oportunidade. Eu teria essa oportunidade em tempos normais? Não, a gente estaria correndo atrás de uma coisa, naquela rotina desenfreada, e a gente não teria essa oportunidade. Então, eu acho que foi legal, foi bom, e tem um lado bom da coisa. Eu acho que se a igreja, nesse tempo, se conscientizar dessas coisas que nós estamos comentando aqui, eu acho que a igreja será uma igreja diferente, uma igreja mais relevante, uma igreja que vai voltar ao primeiro amor e que vai ter fé para enfrentar tudo aquilo que nós temos que enfrentar aí para o futuro. Amém. Ismar, falta 10 segundos para terminar a nossa live. O Instagram já está me avisando aqui que vai encerrar. Um beijo no seu coração, meu irmãozão.